Boa noite, povo de Deus, paz e bem. Nós vamos agora, hoje, para o nosso segundo dia, da Jornada da Família. Então, nós vamos para o nosso segundo dia da Jornada da Família. E o tema do segundo dia da Jornada da Família de hoje vai ser comunicação cuidadosa nas relações familiares. Lembrando que essa jornada está acontecendo nas terças-feiras, esse é o segundo dia. A jornada está acontecendo graças à Faculdade Vicentina, em parceria com o Pensar Catequese, buscando aí ajudar catequistas, pastoral familiar, pastoral matrimonial, iniciação à vida cristã, para compreender as famílias neste contexto que nós estamos inseridos. E hoje nós vamos ter outro convidado especial. Na verdade, uma convidada muito especial. Vamos aguardar um pouquinho, então, para nós darmos início ao nosso segundo dia da jornada. Lembrando que terminou a jornada, meia horinha depois, nós já vamos para o quadro de catequista para catequista. Tem várias solicitações de pessoas aqui que querem iniciar uma live comigo. Eu, hein? Sei nem quem é. Boa noite, Fábia. Boa noite, Karina. Boa noite, Luz. Boa noite, Elisângela. Vem com a gente, caríssima, que a gente aprende juntos. Boa noite, Santini. Boa noite, irmão Fábio. Boa noite, Crei96. Dailton, Mara, Betânia, boa noite, paz e bem. Já aproveita, compartilha essa live aí nos grupos de catequistas, pastoral familiar, pastoral matrimonial da sua paróquia. Lembrando que esse aviãozinho que fica aqui na parte inferior do canto direito do Instagram, você clica naquele avião e vai aparecer agora até a opção de enviar para o WhatsApp. Então compartilha lá com mais pessoas. Lembrando que essas lives elas vão ficar por apenas este mês de maio. Depois elas vão sair daqui, Vou baixar e deixar elas guardadinhas. Boa noite, Celi Novaes. Boa noite, Leidiane. Paz e bem. Da Silva Maria Olímpia. Boa noite, paz e bem. Boa noite, Fernanda. Fernanda Gader, alguma coisa assim. Boa noite, Elaine Santos Aquino. Vamos aguardar a nossa convidada. Boa noite, Eduardo Aparecido. Boa noite, Edjana Belo. Cristina, boa noite, Lucas, paz e bem. Délia Gomes, boa noite. Felipe, meu irmão Felipe, que vai estar com a gente lá na Expo Católica. Vai acontecer agora no final de semana, rezando o terço, Vamos agora rezar o terço presencial. Lembrando, pessoal, que jacaré que dorme vira bolsa, Tava rindo dos seus stories agora há pouco. Lembrando, pessoal, que eu não consigo rezar o terço sozinho, eu me distraio fácil. O Felipe tá aqui, Feps. Quase todo dia, Ele reza o terço. Basta acompanhar os stories que ele fala sempre com antecedência quando acontece algum imprevisto lá no seminário. Então, para quem quer rezar o terço, todos os dias ele tá rezando. Basta segui-lo, Boa noite, Vinícius, paz e bem. Michele, boa noite, Marta, Sion, Costa. Eita, a luz aqui apagou, Senhor. Vai assim mesmo. Tudo é do Pai. Cadê a nossa convidada? Boa noite, Fabi, paz e bem. Gente, ficou muito estranho com essa luz apagada. Meu Senhor Jesus. Boa noite, Mari. Rezar para essa luz voltar. Ring light. Eu comprei lá na 25 de março. O ring light tá funcionando lá na real. Brincadeira. Nem sei onde foi que eu comprei isso aqui. Ixi, o negócio aqui tá igual balada.
Senhor, quem entrará? Tudo pode acontecer. Boa noite, Barros dos Santos. Boa noite, Vitor. Enfim, vamos assim mesmo. Vamos assim, essa iluminação meio que escura. Fabi, boa noite. Vamos só esperar a nossa convidada chegar. Deixa eu mandar mensagem para ela. Boa noite, Cris. Boa noite, Padre Jean. Boa noite, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite, Cida. Já mandei mensagem para nossa convidada e é só aguardar um pouquinho. Boa noite, Pastoral Familiar Reza. Yasmin, boa noite, paz e bem. Enquanto isso, eu vou tentar... Deixa eu ver quem tá solicitando. Será que não é ela, a nossa convidada? É não. É um perfil fake que tá convidando aqui. Tô fora. Senhor... Rezar pra essa luz voltar. Pode mexer muito porque tá com mau contato. Foi. Agora sim. Boa noite, M_Elite. Boa noite, Corrinha Justino. Boa noite, Solange. Boa noite, Cássia. Cassim Madeira, com Y. Silva.22.22. A Cris acabou de chegar. Boa noite, Cris. Deixa eu mandar a solicitação aqui. Cris, nossa convidada de hoje. Cris, cadê a Cris? Cris, cadê você, Cris? Deixa eu ver. Cadê a Cris? Deixa eu ver quem tá online. Bora lá, vamos procurar o povo. Boa noite. Procurando aqui a nossa... Boa noite, Moura. Boa noite, Priscila. Boa noite, Eliana, que sempre tá por aqui. Agora sim. Boa noite, Cris. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá tudo ótimo. Que E aí, como legal. está? Eu estou muito bem Que bom. e estou muito grata pelo convite da Faculdade Vicentina, através do querido amigo Ariel, né? E também do Pensar Catequese. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Eu assisti a live do meu amigo Paulo Gil, né? E adorei, foi muito gratificante, edificante, esclarecedora, foi bem interessante. Então, espero que hoje também eu consiga contribuir com um pouquinho do que eu sei, né? Do que eu aprendi, do que eu estudei e estudo ainda, para todos que estiverem aqui conosco. Muito bem, a gente que agradece por estar aqui, por estar nos ajudando, né? Tantas pessoas que estão aqui já. É uma alegria toda nossa saber que nós podemos aí contar com você nessa missão de ajudar as famílias nos dias de hoje. É uma alegria toda nossa e a casa, né, esse espaço é todo seu. Muito Só esperar mais obrigada. alguns. Imagina. Pessoal que está entrando, sejam bem-vindos. Né? Convida mais pessoas para participar conosco. Basta clicar nesse aviãozinho que está aí no canto inferior do lado direito da tela. Envia para mais pessoas para participar conosco, principalmente pastoral familiar, pastoral matrimonial, iniciação à vida cristã, para participar conosco dessa jornada que é tão importante e está sendo tão importante. Né? Tivemos o primeiro encontro na semana passada, que foi sensacional, né? Repensar e refletir um pouco mais sobre a vida em família, a espiritualidade familiar. Então, convide mais pessoas. É um Então vamos movimento com... muito. Pode falar. Não, eu ia falar que o movimento que vocês estão fazendo com essa jornada é muito interessante, né? E realmente é bem bom que as famílias participem, compreendam, né? A partir dessas lives, algumas coisas que a gente entende que é importante hoje para o convívio familiar saudável, né?
É, então, que vocês aproveitem essa oportunidade de todos que vão estar aqui nessa jornada, trazendo, né, alguma fala que pode ser interessante. Às vezes, só uma palavra já vai reverberar, né, alguma coisa dentro de cada um e que vai levar a buscar mais conhecimento, a buscar mais ferramentas, aprendizado. Então, aproveitem. É isso aí, né? Às vezes uma palavra dá um start e aí você começa a ter outras ideias, inspirações para corresponder à catequese aí, né? Com a família, né? Acompanhamento familiar. Então, vamos aproveitar. Estou vendo que tem algumas pessoas aqui já entraram que eu conheço, ou já foram meus alunos na outra pós. Então, pessoal, muito obrigada, viu, por vocês estarem aqui. É, farei o meu melhor, darei o meu melhor. Quem me conhece já sabe disso. Então, é um prazer ter vocês aqui com a gente hoje, nessa noite também. Já vi o pessoal, professora, já colocaram aqui no chat. Então vamos dar início, Cris, né, nosso segundo dia da jornada, né? É uma alegria, mais uma vez, ter você aqui conosco nessa noite, partilhando as tuas experiências, o teu conhecimento que muito vai nos ajudar nessa missão, né, de acompanhar, de ajudar as famílias. Vamos fazer uma oração para iniciarmos esse nosso dia, nesse nosso segundo dia da jornada. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos dar início à nossa jornada. Hoje nós vamos falar um pouco sobre, continuando, né, alguns assuntos aí importantes sobre a família, e hoje nós vamos falar sobre a comunicação cuidadosa nas relações familiares, né? E a Cris é a nossa convidada e vai nos ajudar a refletir sobre esse tema. Fazendo uma breve apresentação sobre a Cris, eu já chamo Cris, né? Já sou até amigo íntimo. Perfeito. Fique à vontade. É assim que todos me chamam. Tá bom, então. Então, a Cris, ela é psicóloga, né, terapeuta de família e casal, com uma experiência de mediações em situações de perda, morte e luto. Olha que interessante, né? E hoje ela vai nos ajudar a compreender alguns aspectos aí sobre a nossa comunicação, essa comunicação que deve acontecer entre as famílias, que também são complexas, assim como nós. Então, seja muito bem-vinda, Cris. É uma alegria tê-la aqui conosco. E a palavra é toda sua. Uau! Então vamos lá. Então, olha, eu quero deixar aqui com vocês também, com a licença, né, tua, é, o meu Instagram, que é @crisneirareligare. E por que que eu estou fazendo isso? Né? Lá no meu perfil, eu tenho certeza que o conteúdo que eu posto lá, que tem a ver com o trabalho que eu faço, com isso que nós vamos conversar aqui hoje, com certeza vai ajudar muitas pessoas. Eu sempre digo que, assim, se eu pudesse, eu não teria rede social. Eu até posso não ter, né? Mas a questão hoje as pessoas se comunicam muito por rede social, né? Quando a gente quer saber de alguém, de alguma coisa, deixa eu ver, qual que é o Instagram do fulano, da fulana, da faculdade, do isso e do aquilo. Então, é uma forma da gente também promover comunicação com as pessoas, levando aquilo que a gente conhece e sabe. O conteúdo que eu tenho lá é um conteúdo edificante, é um conteúdo que provavelmente vai ajudar muito alguém. Não é terapia, mas é terapêutico. Então, é uma prestação de serviço também à comunidade, porque às vezes muitas pessoas não podem
não conseguem, não têm condição de pagar por um serviço de psicoterapia, de conhecimento disso ou daquilo, então, na medida do possível, a gente vai colocando alguma coisa lá para que vocês possam refletir, entender melhor, se questionar, repensar as posturas que a gente tem diante da vida, né? Então, por isso, estou deixando aí o Cris Neira Religare para vocês conhecerem. E, em relação ao tema, né, eu coloquei, a gente decidiu fazer um tema sobre comunicação cuidadosa nas relações familiares, né? Porque a forma como a gente se comunica importa. E eu não sei se vocês, eu até queria escutar um pouquinho de quem está assistindo e de você também, como que vocês percebem hoje a comunicação nas famílias, né? Daquilo que chega nas catequeses, daquilo que chega, né, para vocês dentro desta comunidade, qual é a percepção que vocês têm hoje de como está essa comunicação, né? Quais são as queixas principais aí? Talvez começando, né, daquilo que vocês percebem, a gente pode dar um segmento aí na fala, né? Para eu falar aquilo que vocês desejam que eu fale também. Muito bem. Pessoal, pode desabafar no chat, né? Pode comentar à vontade, contar o que vocês passam, né? O tipo de comunicação aí entre vocês e a família, os desafios, e a partir disso, a Cris vai dando aí prosseguimento à live. Então, fiquem à vontade, pessoal, que estão nos acompanhando. Enquanto o pessoal escreve, tem algumas questões, né? Então, por que que o jeito que a gente se comunica tem influência na relação da família, né? E aí eu acho que eu vou voltar um pouquinho naquilo que é transgeracional, né? Porque, na verdade, a maneira como a gente funciona hoje também depende muito da forma como a gente aprendeu a fazer essa comunicação, né? Então, por exemplo, quando a gente estuda, né, a relação familiar, normalmente a gente parte aí de 3 gerações. Então, avós, pais e os filhos, né? Então, certamente, quando a gente vai olhar para essa história, a gente vai perceber que muitas vezes os avós, eles foram criados, educados, de uma forma diferente, ou diferente em parte e semelhante em outra parte, que eles vão replicar com a educação dos seus filhos, que serão os pais, e os pais vão replicar, às vezes, na educação dos seus filhos, né? E assim vai bem-vindo um jeito de funcionar, uma filosofia de crença e tal. Só que, às vezes, o que acontece? Quando a gente olha para trás, a gente também tem um momento social. Então, os nossos avós, eles viveram num momento social com determinadas características e que tinha uma característica de educação, que às vezes, talvez, era um pouco mais austera, onde não tinha tanto diálogo, onde os filhos começavam a trabalhar cedo para muitas vezes ajudar no sustento da família. Então, os pais eles tinham sempre uma preocupação com o quê? Com a honestidade, né, com o nome da família, com o comportamento dos filhos, com a educação, né? Mas não tinha tanto diálogo às vezes, muitas vezes tinha uma comunicação violenta no sentido, né, dos castigos, no sentido né, os pais baterem nos filhos, caracterizado hoje como violência física. Então, era diferente, né? Aí os pais, eles absorvem um pouco disso, mas eles estão num outro momento social também, onde provavelmente a forma como se educava antes ficou um pouco diferente. E isso vira uma mescla entre o que se prega naquele momento atual e aquilo que eles aprenderam. E aí, às vezes dá um nozinho nisso tudo, né? Porque hoje a gente entende a educação familiar de um jeito,
mas que dentro do núcleo familiar atual, vamos imaginar um pai, uma mãe, um filho ou mais filhos, tá? Se esse pai que aprendeu lá atrás que não tem conversa com a mãe, que na verdade tem um poder de mando, de fala, né, austera, um pouco mais exacerbada no sentido, né, do tom da voz, no tom daquilo que se fala e do modo como se fala, os filhos vão percebendo isso. E eles podem, se eles não tiverem uma outra referência ou se eles não tiverem uma outra orientação, replicar esse comportamento depois nas famílias deles, com as esposas deles, com os esposos, e isso vira uma bola de neve, né? Então, dentro do meu trabalho hoje, eu vou falar, né, bastante da minha experiência. Eu percebo que as famílias, elas estão impacientes, por um lado. Então, quando se comunica com, às vezes, um pouco mais de truculência, de irritabilidade, de não escuta, né? Fala logo, estou com pressa, estou ocupado, estou vendo isso aqui, eu estou ocupada. E aí o filho também fica, às vezes, perdido nessa relação toda por não ter essa atenção, né? O diálogo entre pai e mãe, esposo e esposa, às vezes, quando está muito prejudicado, eles vão entrar numa situação de conflito muito forte, ou então uma ausência de fala, né? Que é um distanciamento, onde ninguém conversa com ninguém, cada um vive, né, na sua caixinha, mesmo compartilhando o mesmo ambiente, e os filhos estão vendo isso. E aí os filhos aprendem com isso também a não se comunicar, nem com a família e nem fora dela, nem na escola, nem na catequese, nem em lugar nenhum. Então, eu penso que quando a gente fala de comunicação cuidadosa, isso envolve desde a nossa fala verbal, né, até a nossa fala gestual, né, da fisionomia. Se eu estou contigo mesmo, eu estou olhando no teu olho, porque eu quero escutar o que você está falando. Isso a gente chama de escutativa, né? Eu prestar atenção, entender o que você fala para poder te devolver alguma coisa, que pode ser uma resposta em forma de palavras ou pode ser uma resposta apenas no sentido de compreender e de assentir e de acolher aquilo que o outro está trazendo, né? Então, isso está faltando um pouco, essa atenção, está faltando um pouco essa paciência. Filhos gostam de ter a atenção do pai e da mãe. Hoje, os pais, e assim, isso não é uma crítica, mas é uma realidade que talvez a gente precise trabalhar melhor. A gente vive numa sociedade onde os pais trabalham bastante. Hoje, né, com o surgimento da pandemia, tem-se muito trabalho em home office ainda, muitas empresas ainda trabalham, então às vezes tem família que trabalha alguns dias da semana em casa, outros vão para a empresa, enfim, e tem aqueles que estão fora, realmente, dependendo do trabalho que faz. Mas quando chegam em casa, principalmente se são filhos, crianças ou adolescentes, eles desejam essa atenção dos pais. E se os pais não têm essa disponibilidade, porque disposição é diferente de disponibilidade, os filhos ficam perdidos, né? E aí a gente tem uma coisinha que vem contribuir com esse estado de perdido, que é o quê? A internet. A tecnologia, o celular, o tablet, muitos, né? Os jovens ficam muito mais com o celular na mão. E aí, o que eles vão fazer? Ora, se meus pais, que estão aqui fisicamente, não estão dispostos a me ouvir, a me escutar, eu vou para onde? Eu vou para as redes sociais, eu vou escutar, porque lá o fulano vai me dar atenção. Lá eu vou ver o que ele está falando, lá ele vai me escutar e lá eu vou ter algum retorno, alguma resposta. Isso é bem perigoso, por quê?
Porque o filho ainda não tem discernimento suficiente para entender, nesse mundo virtual, aquilo que realmente é bom, como é que se fala? É saudável e tá para o bem, e aquilo que não, né? A criança e o adolescente, eles têm ainda um pensamento muito vulnerável em relação àquilo que pode ser certo, perigoso, errado e tal. E eles viram o quê? Presas fáceis nesse mundo virtual. Então, é, a comunicação, ela começa desde cedo, né? Desde antes desses filhos nascerem, na verdade. Porque se o casal não tem uma comunicação fluida, positiva, certamente isso não vai acontecer com os filhos. Pelo contrário, a tendência de piorar é grande, porque vai ter uma terceira pessoa ou uma quarta, dependendo do número de filhos, que vai modificar esse ambiente, né? E um ambiente que tem mais pessoas convivendo juntas, a gente precisa fazer algumas coisas para que esse ambiente se torne adequado para todo mundo viver. Então, precisa de combinados, precisa de acordos, precisa de cada um contribuir com a sua parte nas atividades da casa, porque a casa não fica organizada sozinha, por exemplo, né? Precisa de diálogo, precisa compartilhar as refeições, né? Ali na mesa, conversando, falando de algo bom, perguntando como foi o dia, e não falando também só coisas negativas daquilo que você viveu no dia, né? Porque senão vira um festival de reclamações também. A gente já tem por reclamação e negatividades fortes lá fora. Dentro do nosso lar, a gente precisa colocar coisa boa, a gente precisa promover um lar que seja realmente um lar de paz, de leveza, de cuidado, de acolhimento, né? De riso, né? De graça. Então, tudo isso a gente pode fazer compartilhando, por exemplo, o horário das refeições, né? Então, mesmo que não seja possível para a família estar em todos os horários, mas que pelo menos se reserve um para que todos estejam juntos. E, de preferência, sem contato com aparelhinhos da tecnologia. Larga isso na mesinha lá do lado, para todo mundo realmente ficar junto, né? E a gente percebe o quanto isso é difícil hoje. É muito comum a gente perceber em qualquer lugar, gente, até na terapia. Eu sou terapeuta clínica, né? Eu atendo família online, presencial também. E assim, se a gente tem que criar uma regra de conduta para isso funcionar. Enquanto você estiver aqui na sessão, tu não pode usar o celular, deixa ele lá quietinho, porque aqui nós vamos conversar olho no olho, todo mundo se enxergando, todo mundo se vendo. Se eu não coloco isso como regra, com certeza as pessoas vão ficar no celular, porque isso já aconteceu, né? Então, para você ver como que essa questão daquilo que é tecnológico, daquilo que é virtual, está tomando uma proporção na vida das pessoas que não está legal, não está saudável, não está positivo. E assim, a tecnologia não tem culpa de nada, porque a tecnologia está aí para nos servir e para facilitar a nossa vida em alguns sentidos, né? Eu acho que nós, seres humanos, é que não estamos sabendo usar a tecnologia a nosso favor. E aí, alguma coisa vai acontecer que não vai ser muito legal nessas relações, né? Então, infelizmente, assim, quando a gente cria filhos, né? Eu penso que ter filhos, educar filhos é uma missão extremamente importante. Isso não é coisa pouca, não, gente. Sabe? Então, assim, se a gente teve essa oportunidade, né, concedida pelo nosso Pai Criador de sermos pais, vamos fazer esse negócio direito, né? E também não quero que os pais se sintam aqui criticados ou julgados. Eu entendo que muitas vezes as pessoas são engolidas
pelo dia a dia, por tudo que elas têm que fazer, pela jornada de trabalho que às vezes é extremamente cansativa e exaustiva. Então, mas a gente precisa prestar atenção. A partir do momento que decidimos ser pais, nós precisamos fazer o nosso papel da melhor forma possível. Porque senão a gente pode se arrepender logo, logo, né, de como que a gente contribuiu para né, o desenvolvimento desse ser humano. Afinal de contas, a gente, quem tem filho, normalmente tem um propósito, né? Então, às vezes, é propagar a família, criar seres humanos que sejam pessoas, cidadãos e pessoas do bem e para o bem, né? Uma coisa também importante de dizer, quando o meu trabalho envolve 3 pilares, eu costumo dizer, que é o cuidado com o quê? Com o corpo, com a mente e com o espírito. E quando eu falo de espírito, espiritualidade, alma, né? Aqui nós estamos numa reunião que tem a ver com a comunidade católica. Então, seja na comunidade católica, seja em outras religiões, mas é importantíssimo cuidar da nossa espiritualidade. Porque se a gente não cuida dessa parte, a gente fica muito só na matéria. E a matéria, ela nos favorece, ela está aí para contribuir para que a gente viva aqui, mas a gente não pode e não deve ser refém ou escravo da matéria. E a gente, para se conectar com a gente, inclusive, né, individualmente, internamente, a gente precisa muito se conectar com aquilo que é sagrado em nós, com aquilo que é divino em nós. E penso eu que só tendo essa conexão, né, com o nosso Deus e cada um com o seu, é que a gente vai fazer isso acontecer. É que a gente vai conseguir viver neste planeta e nesta terra e neste momento, fazendo a nossa vida e a nossa jornada aqui ter significado, ter propósito, né? Ter objetivo. Então, são muitas coisas para se pensar quando a gente fala de comunicação, né? Eu vi que algumas pessoas colocaram algumas perguntas aí. Você viu? Eu vi sim, né? Algumas pessoas partilharam com relação às dificuldades que têm encontrado, né? Inclusive, uma das partilhas era justamente sobre a falta de tempo, né? Ou até mesmo de dedicar o tempo aos filhos, né? Foi o que partilharam aqui no chat. Tá, falando desse assunto, eu costumo dizer o seguinte, que para mim, pelo menos, né? Tempo está valendo mais do que dinheiro. Porque a gente tem pouco, então o nosso tempo ele é muito rico, ele ficou caro. E a gente, então, por conta disso, deve, né, fazer valer esse tempo com riqueza, né, com qualidade, com conteúdo. E assim, sinceramente, essa questão de falta de tempo, penso eu que a tendência é a gente ficar, se sentir com cada vez menos tempo. Uau, Cristine, como é que vai ser isso na nossa vida então? Porque eu coloco um monte de coisa para fazer no dia e eu não faço. Eu não consigo fazer nem a metade. Pois é, nós vamos ter que aprender a dimensionar o nosso tempo de uma forma que sempre haja tempo para a nossa família em primeiro lugar. Então, assim, a gente organiza o tempo. O tempo para a nossa família, eu penso que é o combustível que a gente precisa ter para viver no mundo lá fora da nossa família, sabe? É da família que a gente vai tirar, ou vai receber, melhor dizendo, aquilo que a gente precisa para viver melhor, para a gente ter potência, para a gente ter garra, para a gente ter força, para a gente ter
otimismo, esperança, para viver todos os dias a vida que a gente tem que viver. A família, para mim, é um lugar sagrado. Por que que é sagrado? Eu não estou sendo aqui, como é que se fala, hipócrita, né? Porque eu sei que tem famílias que têm problemas. Aliás, todas as famílias têm problemas. Mas isso não significa que elas não possam ser sagradas, importantes. É, e a gente precisa fazer esse sagrado acontecer na nossa família, estando presente, presença presente. Não adianta estar só lá, né? Eu tenho que acionar essa presença para quem está comigo. Senão não vai valer de nada, né? Se cada um ficar sentado no seu canto com o seu celular na mão, o seu tablet, o que está acontecendo? Vocês não estão juntos, né? Vocês estão ocupando o corpo físico no mesmo espaço. Só isso, né? Então, assim, uma coisa que, quando eu falo também dessa comunicação cuidadosa e falando de tempo, e quando a gente pensa em dimensionar tempo, é tempo de qualidade, é tempo precioso, é tempo que a gente possa estar, né, com a nossa família da melhor forma possível. E isso a gente pode fazer conversando, compartilhando, né, uma refeição. A gente pode fazer isso assistindo a um filme, escutando uma música, fazendo alguma atividade em conjunto. Por exemplo, quem cozinha, né, normalmente, vem cá, vamos inventar um negócio hoje aqui. Então, cada um participa de uma coisa, de uma tarefa, de um evento. Quando vê, está todo mundo rindo, se divertindo, não importa se aquilo que foi proposto para fazer vai ser gostoso ou horrível, mas é motivo de riso, né? Se não deu certo, e é motivo de, parabéns para todo mundo se deu certo, mas sabe, isso é estar junto, né? Você compartilhar coisas, atividades, você entender o que o outro está sentindo. Falar de sentimentos, gente, é o maior desafio de nós humanos. Devia ser fácil, né? Mas não é. Então, a gente só aprende a falar de sentimentos quando a gente escuta as pessoas que estão conosco, na nossa família, falando dos sentimentos delas. É assim que a gente aprende. Se todo mundo se cala, né, se todo mundo reprime as suas emoções, o filho não vai saber falar isso para ninguém. Ele vai reprimir também, ele vai se calar também, e isso é bem perigoso, pensando na nossa sociedade atual, porque isso pode adoecer mentalmente, fisicamente, e levar, né, essas pessoas àquele ato final que ninguém deseja que a pessoa tenha, que é morrer, às vezes, por suicídio, né? Quantas pessoas morrem? Infelizmente, esse índice está aumentando a cada dia, e isso tem a ver com, não é algo que acontece de repente, é algo que vem de lá de trás. Então, para evitar, eu penso que assim, se eu tenho uma família, eu desejo que essa família, ela se desenvolva de que forma? Ela tenha quais características? Eu desejo isso, isso e aquilo. Ok. Vocês, como pais dessa família, estão fazendo o que hoje para ter isso que vocês desejam amanhã? Tudo é um processo. As coisas não vão acontecer de repente. E ter uma família positiva, uma família, né, com convívio importante, saudável, dá trabalho. Mas a gente está trabalhando o tempo todo. Então, assim, por que não trabalhar pela nossa família, certo? Que é o nosso berço, que é daí que a gente veio. E isso, gente, é assim. Quando a gente chega numa família, essa família ela já está em andamento, né? Ela já está acontecendo há bastante tempo, né? Então, a nossa missão é ser uma versão melhor dentro dessa família também, promovendo ações diferentes, promovendo ações que sejam melhores as que tiveram no passado.
promovendo também, como é que se fala, para os nossos ancestrais que desejaram que essa família propagasse de uma forma né, saudável e positiva, é uma forma também da gente fazer esse trabalho por eles e para eles, como forma, inclusive, de agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui. Porque se estamos aqui, é porque uma família lá atrás começou essa jornada, de algum jeito. Se eles não tivessem começado, nós não estaríamos aqui. Então, é uma forma de honrar, né? Honrar essa ancestralidade também, quando a gente atua dentro da nossa família de uma forma saudável. Então, vamos trabalhar para isso, né? E aquilo que precisa de ajuste, porque sempre precisa, né? Não existe perfeição em nenhuma família, assim como não existe perfeição em ninguém. Vamos ver o que dá para a gente ajustar ali, né? As opiniões são divergentes, a forma de enxergar o mundo é divergente, porém, a gente tem possibilidades de negociação, de chegar a acordos que pode ser bom para todo mundo. Nós somos seres sociais, nós estamos aqui para viver em comunidade, com pessoas. Então, a gente tem condição de fazer isso. E, de verdade, a gente pode fazer bem isso. É que, às vezes, a gente se sente exausto demais. Ou a gente foca a nossa atenção em outros pontos e isso vai ficando para baixo do tapete. E isso é um perigo, né? Tem mais alguma pergunta? Tenho sim, né? Recebi algumas perguntas aqui. A primeira dela é o seguinte: por que o jeito que nos comunicamos tem influência nas relações da família? Essa é a primeira pergunta. Tá. Então, assim, o jeito que a gente se comunica tem influência porque, através da forma como a gente se comunica, a gente também está comunicando amor, afeto, cuidado. E por isso que eu digo que a gente precisa ter muito cuidado com as palavras. A palavra, ela tem um poder imenso de tudo. Tanto de ofertar amor, cuidado e muitas coisas boas, como de ferir. E uma palavra maldita, né, às vezes ela pode deixar marcas para sempre na vida de uma pessoa negativamente. Uma palavra bendita, ela pode causar o mesmo efeito, só que de uma forma muito, muito, muito melhor. Né? A forma como a gente tem contato físico com as pessoas que fazem parte da nossa família também dizem muito sobre a comunicação. Se eu tenho o hábito, né, de abraçar, quando eu chego em casa, né, as pessoas que eu amo, se eu tenho o hábito de dar um beijo de boa noite, de desejar uma boa noite, se eu tenho o hábito de fazer uma prece, né, no meu lar, em conjunto, isso também é uma coisa muito importante, independente de credo, filosofia ou religião. Fazer uma prece, a família se reunir em prece no lar, gente, é fantástico. Né? Você está colocando ali algo que é extremamente necessário para o teu cuidado, né? Com a família. Então, essa prática também é uma forma de se comunicar em conjunto ali, em fraternidade, todos unidos numa prece. A gente ofertar ajuda, ofertar cuidado, né? É uma forma da gente se comunicar com as pessoas que estão em casa e com a nossa família, bem como pedir ajuda. E esse pedir ajuda eu vou levar especificamente e especialmente para as mamães, né? As mamães, às vezes, elas ficam muito sobrecarregadas de muitas atividades porque elas acham que elas têm que dar conta de tudo e elas não pedem ajuda para quem
convive na mesma casa. O pai, o esposo, os filhos, ou seja lá quem for. A responsabilidade não é sua, viu, mamãe? Não é só sua. Pede ajuda. Quando você estiver carente, triste, pede um abraço. Agarra o seu filho, dá um beijão, pega o seu marido, diz que ama. Viu, marido? Você também faz a mesma coisa. Nós precisamos de afeto, de carinho e de amor para nutrir também a nossa alma, né? Desse alimento que foi, inclusive, muitas vezes, esse alimento que foi colocado em nós para estarmos aqui. Então, a gente precisa exercitar isso, né? Manifestar afeto, cuidado, significa amor em ação. Aproveitem para agir com amor, né? Quando você tiver que dizer alguma coisa um pouco mais assim, tô irritado, vixe, né? Tô nervoso, tô nervosa. Faz o seguinte, dá uma calmadinha, vai até, né, quem mora em prédio, quem mora em casa, vai até o portão e volta, desce até a portaria e volta, respira fundo, né? Deixa fluir um pouco essa energia, né? Esvair, porque os seres humanos têm sentimentos que são muito nobres e alguns que nem tantos. E, na verdade, nós somos dotados de todos e a gente precisa aprender a manejar todos eles, até para que a gente não gere uma catástrofe na relação familiar por conta do modo como se comunicou. Espera a raiva passar, né? Espera a irritabilidade baixar. Depois você vai lá e fala o que você quer falar, orienta, compartilha, escuta. Mas assim, cuidado com as palavras de novo, né? Porque se elas forem mal colocadas, a palavra não volta. E aí quem falou pode até esquecer do que falou, mas quem escutou não esquece. Então, isso é um cuidado que a gente precisa ter. E outra coisa, quando a gente fala de família, é bom lembrar que os filhos se espelham nos pais. E não é no que os pais falam, é no que os pais fazem. É na maneira como eles se comportam, é na maneira como eles agem, né? Então, a gente tem que olhar sempre para a gente e pensar, o que será que eu estou transmitindo com o meu modo de funcionar? E não só de pais para filhos, mas de esposo para esposa, porque eles estão vendo esse movimento. E depois não adianta você falar, olha, não faz isso que é feio, porque é o que você está dando como exemplo e modelo que vai valer, e não o que você fala. A responsabilidade de pai e mãe é grande, gente, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Quando a gente consegue trabalhar tudo isso, lidar com os desafios, com as dificuldades, que não são poucos, né? Mas a gente consegue, a gente pode fazer disso e dessa convivência algo muito melhor. Não precisa ser o caos é ruim, o caos mina a nossa energia de um jeito extremamente ruim. O caos, ele intoxica as relações, ele envenena. Então, não, né? Para que a gente vai viver no caos se a gente pode viver em paz? Tem mais perguntas? Tem sim. Deixa eu olhar a outra pergunta aqui. A outra pergunta é a seguinte: como você enxerga o impacto ou a influência do digital na comunicação das famílias? Então, a gente já acabou falando um pouquinho disso, né? Mas é só para complementar pela pergunta que veio aí. O impacto, gente, pode ser desastroso se a gente não prestar atenção a isso. Por quê? E aí eu não estou falando, de novo, né? Entra
o modelo dos pais. Como é que os pais vão exigir dos filhos que eles saiam das telas, do celular, do isso e do aquilo, se eles não largam os celulares, por exemplo, né? Então, assim, não é que você não vai usar a tecnologia. Vai, mas tudo tem um limite. A minha avó dizia assim, que tudo que é demais sobra. Por isso que a gente tem que buscar o equilíbrio das coisas, né? Porque se a gente não faz esse movimento, alguma coisa vai dar errado mais para frente, né? Então, assim, tu pode usar o celular, todo mundo pode, vai usar, porque, né, faz parte da nossa vida hoje, mas, assim, respeite os momentos que não for para usar. Respeite os momentos que você tiver que conversar com alguém. Respeite os momentos que você tiver com a sua família, conversando, dialogando, fazendo um carinho, um cafuné, estando sentado um do lado do outro. Isso é um veneno se a gente não cuida bem. Quem tem filhos também tem um trabalho maior no seguinte sentido. Tu tem que fiscalizar o que teu filho está vendo. Ah, mas eu vou invadir a privacidade dele? Não vai, não. Você não precisa esconder dele que você está vendo. Porque a comunicação é um detalhe muito importante para a família. A comunicação precisa ser transparente, viu? Nada de segredinho para lá e para cá, porque isso não agrega valor. Então, não, eu vou fiscalizar por conta disso, disso e disso. Ah, mas você não fica atento com o que eu vou falando. Olha, eu preciso entender e saber com quem você conversa, porque eu preciso conhecer essas pessoas. Eu preciso saber se são pessoas que estão no teu mesmo nível de faixa etária, qual o conteúdo que elas têm, o que você está falando, o que estão falando com você, e por aí vai. Então, assim, não é que eu estou invadindo a sua privacidade, é que eu estou te protegendo de algumas situações que podem ser muito perigosas para você e, por que não dizer, para a família toda, porque dependendo da situação, pode afetar toda a família, sim, né? Então, eu penso que o impacto ele pode ser bom ou ruim com a influência do digital, tudo depende da maneira como a gente lida com ele, né? Tem mais alguma questão? Obrigado, Cris. Tem outra pergunta. Quais são os entraves para uma comunicação positiva na família? Tá. Uma delas, eu acho que é o entrave daquilo que a gente falou no começo, que é como a gente aprendeu a se comunicar lá atrás, na nossa família de origem, né? Se a gente aprendeu a tratar as pessoas de uma forma truculenta, provavelmente eu vou ter uma tendência a normatizar isso para o meu convívio com a minha família. E isso, se a gente não trabalha, se a gente não entende que tem outras formas da gente fazer essa comunicação, a gente só vai repetindo o padrão, certo? Então, eu acho que um dos entraves é esse aí. Tem outros. Os outros quais são? A forma como a gente vive hoje socialmente. E deixando claro, né, que quem faz a sociedade somos nós, certo? Então, assim, tem alguma coisa funcionando de algum jeito que faz com que a gente não consiga, às vezes, se comunicar bem dentro da nossa família. E quando a gente percebe que isso está acontecendo, mas a gente entende que não tem poder suficiente para promover uma mudança, a gente precisa buscar ajuda. Então, buscar ajuda de quem? De quem entende desse assunto. A faculdade está promovendo um curso, depois você vai falar provavelmente, né? Mas é para quê? Para ajudar todo mundo nesse sentido também, né? Tem tantos outros, mas esse é um deles. Se a gente não consegue
sozinho, a gente vai buscar ajuda profissional, ou da pastoral, ou de quem entende dessa questão, para nos ofertar uma orientação, um cuidado, um acompanhamento, porque a gente também não precisa saber tudo, não. A gente precisa pedir ajuda quando a gente precisa, quando a gente não sabe de alguma coisa e percebe que o funcionamento da nossa família não está indo muito bem. Hierarquicamente falando, pai e mãe, né, na hierarquia entre pais e filhos, os pai e a mãe estão assim. Então, filhos bem orientados vão escutar pai e mãe. Pais bem orientados vão escutar os seus filhos. Pais bem orientados vão colocar limites nas relações. E colocar limite, gente, não precisa ser na grosseria, não precisa ser no embate, não precisa ser no conflito, não precisa de nada disso. A gente tem como fazer isso de uma forma bem tranquila, bem saudável e bem interessante. A gente aprendeu, às vezes, ter limite meio que na porrada lá atrás, né? Porque era a forma como os nossos pais sabiam fazer. Então, por isso que eles também não devem ser criticados. É o que eles tinham naquele momento. É o que eles sabiam fazer naquele momento. Só que nós aqui, neste momento atual, o que a gente mais tem nessa vida é informação. Tudo o que a gente quiser saber, a gente vai saber. Porque ter informação hoje está muito mais fácil e mais rápido do que era antigamente. Então, eu penso que hoje a gente não tem mais desculpa, né? No sentido de se aprimorar, no sentido de melhorar, no sentido de tornar a nossa relação com mais qualidade. A gente precisa ir buscar ferramentas para a gente fazer esse trabalho da melhor forma possível. Então, um dos entraves eu penso que é esse senso de urgência que nós temos hoje e que faz com que a gente não consiga escutar ativamente a nossa família, né? Então, penso que esse é mais um entrave aí. A tecnologia, como a gente falou, se não for bem utilizada, pode ser um outro entrave, né? E tem outros tantos mais, né? Às vezes as pessoas também têm vergonha, dificuldade de falar por uma introspecção, por outros problemas de outras ordens, e que às vezes até necessita, né, de uma, como é que se fala? De uma avaliação, às vezes, né, da medicina, da psicologia, porque às vezes as pessoas também, elas deixam, às vezes, de comunicar alguma coisa, não porque elas não querem, mas porque elas não conseguem, elas não sabem, e aí elas se calam. Às vezes por medo, por insegurança, por medo de ser julgado, criticado, por medo de não ser entendido. Ixi, tem tanta coisa que pode ser entrave. E aí, quando a gente vai buscar ajuda com pessoas que vão saber fazer essa análise, essa leitura, a nossa vida pode ser muito mais feliz. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Das informações que estão aí, dos profissionais que estão aí, das pastorais que estão se preparando fortíssimo para lidar com esse tema. Eu acho isso excelente. Para ofertar essa ajuda. Então, gente, não sofra. A partir de hoje, vamos fazer um combinado aqui? Eu com vocês? Não sofram mais, ok? Se tu tem algum problema na tua família, no relação, porque o filho, porque o pai, porque a mãe, vamos conversar? Conversa com a gente aqui, ó, que a gente vai poder te ajudar. Não fica sofrendo sozinho, não. E nem fica se colocando num lugar de vítima ou de algoz, né? A gente tem outros lugares para estar que são bem melhores, eu garanto.
Muito bem, exatamente. Você falando, Cris, e aí eu lembrei da minha primeira especialização, né? Minha primeira especialização foi em aconselhamento e psicologia pastoral. E eu costumo falar que essa especialização ela foi para mim, né? Porque ao mesmo tempo que eu estava estudando, me preparando e tal, me qualificando, eu estava meio que fazendo uma retrospectiva da minha história, né? Olhar para minha história como uma forma de aprender, né? De reconhecer, de perdoar, né? Perdoar os meus pais, os meus avós e etc e tal, que é aquilo que você falava, era o que eles tinham naquele momento, né? O que eles tinham, o que eles aprenderam a transmitir era aquilo. E como é importante nós termos essa reconciliação com a nossa história, né? E aprender, literalmente aprender com a nossa história. E aí, quando eu concluí a primeira especialização, foi bem no meio da pandemia. E como que fez bem para mim, né? Como que fez bem. E aí, ao mesmo tempo falando sobre isso e recordando a especialização que a Faculdade Vicentina está oferecendo, que é justamente sobre este assunto, né? Que é mediação e acompanhamento de famílias. Nós falávamos no encontro passado, e algumas pessoas partilhavam, o quanto a especialização, quem já fez, foi importante para si mesmo. Porque você, às vezes, pensa em primeiro ajudar o outro, mas aí você primeiro está se ajudando e está ajudando a sua família, que é um dos objetivos também, né? Saber primeiro ajudar a si mesmo para depois ajudar as outras pessoas. E a Faculdade Vicentina, ela está com essa oportunidade aberta, né, essa porta aberta para nós, que é uma especialização na área de mediação e acompanhamento de famílias. Hoje nós sabemos que lidar com o ambiente familiar, ter um ambiente familiar onde seja capaz de diálogo, de vivência fraterna, de afetividade, tem sido cada vez mais complexo, né? E um exemplo disso é o excesso de tela, né? Esse distanciamento entre as pessoas, né? Tem até um sociólogo e filósofo chamado Zygmunt Bauman que ele fala que enquanto você está conectado aqui, né, com as pessoas que estão aqui, você está desconectado com as pessoas que estão próximas de você fisicamente, né? E muitas vezes em casa nós estamos literalmente desconectados dos que estão próximos de nós fisicamente, né? Sim, é, eu acho bem louvável, né, essa pós-graduação que a Faculdade Vicentina está promovendo. Eu espero e eu tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso nessa pós, porque, sabe, quanto mais preparada é para lidar com os desafios da família, melhores pessoas a gente vai ser. E se nós estamos nesse mundo com algum objetivo, porque eu acredito que todos nós temos um, né, é de evoluir, no mínimo, né? Então, eu penso que essa evolução, ela começa em nós, individualmente, como você falou. Primeiro a gente precisa cuidar de nós, sim, para depois cuidar do outro. Jesus já dizia isso, né? Então, quando a gente olha, né, para os ensinamentos que Jesus nos deixou, ele fala amar ao próximo como a ti mesmo. Às vezes a gente percebe que a gente quer dar muito, porque a gente aprendeu isso na nossa educação, né? De dar muito, de fazer muito pelo outro, mas a gente nunca olha para nós. E, na verdade, a gente só vai poder fazer para o outro aquilo que a gente tiver em nós, né? Porque senão, o que a gente oferta? A gente dá o que a gente tem. E se eu não tiver nada disso para ofertar, eu vou ofertar o quê? Né? Então, cuidar da gente, entender aonde que está as nossas vulnerabilidades, os pontos que a gente tem que melhorar como pessoa, como ser humano, para estar em contato com o outro. E às vezes, gente, assim, quando a gente tem atitudes agressivas, truculentas, irritadiças, violentas, a gente primeiro se machuca. Primeiro a gente se machuca, depois o outro sai machucado. Porque
que a gente não está fazendo algo bom para nós. A gente está com esse tipo de atitude colocando em nós muitos venenos, na verdade, e dando para o outro também. Agora, às vezes as pessoas fazem isso sem querer fazer, porque elas não conseguem controlar as suas emoções. Quando vê, já foi, né? Só que quando a gente adquire conhecimento e ferramentas para lidar com isso, a gente vai se sentir melhor. A gente vai conseguir transpor essa barreira, essa dificuldade. Não somos perfeitos, mas a gente busca essa perfeição, né? Então, estamos no caminho. Se vocês que estão aqui nos assistindo agora, neste momento, ou que passaram por aqui, ou aqueles que ainda vão passar, estão no caminho de fazer esse movimento acontecer. Continuem, porque vale muito, gente. Vale muito a gente olhar para a nossa família, para nós mesmos, e ver que a gente construiu uma família boa, né? Uma família saudável, uma família que está prestando um bom serviço para o mundo e para os seus semelhantes, né? Então, o nosso trabalho de continuidade aí, ele é extremamente importante. Outra coisa importante, a gente não consegue fazer nada sozinho. Nós somos um e outro ou um e outros. Então, não queiram fazer tudo sozinho, porque não vai dar certo também, né? Então, a gente tem limites também. Respeitar os nossos limites significa a gente se cuidar. Tem muita coisa, mas muita coisa mesmo, que assim, aqui a gente está numa conversa rápida, né? Dando uma pincelada né? em alguns conceitos que a gente entende que, na verdade, nós sabemos, mas nós não sabemos como fazer. E aí, a pós-graduação, né, em mediação e acompanhamento de famílias, pela Faculdade Vicentina, vai oferecer isso para vocês. Então, aproveitem, gente, se aproximem, né? Vão lá, que vocês vão ter muito a ganhar, a aprender e a trocar. Porque, veja, todos nós estamos aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. Ninguém é dono da verdade, ninguém é melhor que o outro. Nós estamos no caminho, caminhando, certo? Muito bem. Cris, obrigado pela partilha. O tempo passou voando, já deu 8 horas Passou e mesmo. 35 minutos, né? Foi um bate-papo muito agradável e provocador, né? Você começa a pensar um monte de coisa. Pessoal que estão nos acompanhando, a live vai ficar salva aqui no perfil, depois você vê com calma, faça suas anotações, tire suas dúvidas, vou deixar marcado o Instagram da Cris para você ir lá no Instagram dela, acompanhar e pedir ajuda, e enfim. Vou deixar marcado também o Instagram da Faculdade Vicentina para você tirar também suas dúvidas sobre a especialização. Lembrando que nós estamos no segundo dia da jornada ainda. Tem mais um terceiro dia da próxima semana, na terça-feira, às 19h30. Vamos ter mais um assunto aí muito importante para nós, né, que estamos aqui acompanhando. Então, essa prova compartilha no grupo, catequistas, pastoral familiar, pastoral matrimonial, né, o pessoal da iniciação à vida cristã, envia para o pessoal que precisam ter ferramentas para trabalhar. Hoje nós sabemos que a evangelização, a catequese, precisa caminhar junto com a família. Se não caminha junto, não acontece. E aí nós precisamos de ferramentas para saber trabalhar com essas pessoas, para ajudar essas pessoas, nos ajudar e ajudar essas pessoas. Então, Cris, muito obrigado pela partilha, por esse bate-papo super agradável. Espero nos encontrarmos novamente por aqui, pela faculdade. E, enfim, é uma alegria muito grande, e foi uma alegria muito grande ter você aqui conosco nessa noite de terça-feira. Eu que agradeço muito vocês. Obrigada, sou muito grata pelo convite, né? Espero que
as pessoas que estiveram aqui conosco e aquelas que ainda vão estar se beneficiem. Se vocês tiverem dúvida, pode. Eu respondo, viu, gente? Às vezes não é no mesmo dia, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, me mandarem um direct e tudo mais, eu respondo, tá bom? Eu desejo muita paz, muita luz na vida de todos vocês, muitas coisas boas, né? Aproveita e sai daqui e vai lá na sua família, dá um beijo, um abraço em todo mundo, diz que você ama, porque isso faz bem para você e faz bem para todo mundo, tá bom? A gente deve sempre aproveitar as oportunidades de ofertar, né, o melhor de nós para nossa família e para todo mundo. Então, um beijo enorme e fiquem em paz. Amém. Obrigado e até uma próxima com a graça de Deus. Até, tchau, Tchau, tchau. tchau. Pessoal, até mais, porque daqui a 20 minutos nós temos outra live, agora no quadro de catequista para catequista. Eu vou encerrar essa live, deixar ela salva, e daqui a alguns minutinhos a gente se encontra. Eu vou só comer alguma fruta e logo volto para a gente se encontrar. Ainda tomar uma água para a gente retornar. Beijo no coração.